E se eu lhe dissesse que por trás das palavras mais doces pode habitar o veneno mais silencioso? Você já se perguntou quantas vezes acreditou em frases que soavam como cuidado, mas que escondiam um cálculo frio e invisível? O inconsciente. O humano nunca fala em vão. Ele se trai nos silêncios, nas pausas, nas repetições. E quando um homem está te usando, o que escapa de sua boca não é amor. São disfarces, máscaras que brilham apenas para encobrir o vazio. Mas como reconhecer a doçura que é, na verdade, uma armadilha? Talvez você tenha aprendido que todo gesto afetuoso é prova de interesse, que toda promessa é um selo de verdade. Mas Freud nos ensinou que o desejo não é transparente. Ele se move como uma sombra, que nunca se deixa capturar. O que parece ternura pode ser manipulação. O que soa como entrega pode ser apenas o eco de uma estratégia oculta. O perigo, não. É o silêncio dele, mas aquilo que ele insiste em repetir, porque toda repetição guarda um segredo que não pode ser confessado. E é justamente aí que a mente se confunde. Quando o doce se mistura ao amargo, quando o carinho se disfarça de controle. Ele não precisa levantar a voz para dominar. Basta oferecer as frases certas no momento exato para que você mesma alimente o enredo que ele escreveu em silêncio. Mas o enredo dele nunca é sobre você. É sobre a necessidade dele de manter o jogo vivo, de sentir-se senhor de um palco no qual você acredita ser a protagonista. Perceba como isso se infiltra. A mentira não aparece como um grito, mas como um sussurro. É um pacto inconsciente que você não assinou, mas acabou aceitando. E quanto mais você se agarra às palavras que parecem consolo, mais se perde da verdade que dói, mas liberta. A mente prefere acreditar na doçura, porque enfrentar o amargo exige coragem. E talvez seja justamente isso que ele teme, que você desperte para o que nunca foi dito em voz alta, mas sempre esteve presente no subtexto. Agora pense comigo, e se aquelas frases que você acreditava serem prova de amor forem na verdade os fios que amarram suas emoções à vontade dele? E se cada uma dessas doces mentiras for uma chave invertida, que fecha portas em vez de abrir? Você está prestes a ouvir quais são essas palavras, não como simples frases, mas como sintomas de algo mais profundo. A questão é, você terá coragem de enxergar além da superfície? Porque a revelação que se aproxima não apenas explica, ela desvela o que sempre esteve escondido dentro de você. Há sempre um instante em que algo parece fora do lugar, mas a mente se recusa a admitir. Quando ele olha nos seus olhos e pronuncia palavras suaves demais, quase como se fossem feitas sob medida para acalmar sua ansiedade, você sente o corpo reagir com alívio. Mas logo depois, um vazio estranho se instala, como se aquelas palavras não se enraizassem de verdade. Por que então, mesmo diante dessa sensação, você insiste em acreditar nelas? Talvez porque a mentira doce seja mais suportável do que a verdade amarga. Freud nos lembra que o inconsciente prefere o consolo da ilusão à dor do real. É por isso que, muitas vezes, você mesma participa do enredo, aceitando papéis que nunca pediu para desempenhar. Ele repete frases que soam como cuidado, mas cada repetição é também um sintoma. Um disfarce que encobre a falta de intenção genuína. A questão não é apenas o que ele diz, mas o silêncio profundo do que ele nunca ousa afirmar. Você já notou o peso do que permanece não dito? O veneno da manipulação não entra em você de forma violenta. Ele se infiltra como um perfume doce que primeiro acaricia para depois aprisionar. Cada vez que ele promete o que não pode cumprir, a sua mente constrói justificativas, como se fosse mais fácil sustentar o sonho do que encarar o abismo da decepção. Mas o corpo não mente. A tensão nos ombros, o suspiro preso, a insônia, que chega sem razão aparente. O que sua boca repete como certeza, sua pele denuncia como dúvida, e há algo ainda mais perturbador: a contradição entre a suavidade das palavras dele e a frieza das ações. O discurso doce cria um colchão de aparente segurança, mas logo em seguida os gestos revelam distância, ausência, indiferença. O que ele fala de dia
é desmentido pelo que faz à noite. E você, sem perceber, começa a se agarrar mais às palavras, justamente porque os fatos doem demais para serem encarados. Não é irônico? O mesmo mel que embriaga é o que mantém você cega. Quando o homem está te usando, cada frase dele funciona como um feitiço temporário, um anestésico contra a realidade. Ele não precisa ser cruel, basta ser delicado na medida exata, para que você mesma se mantenha dentro da prisão invisível. Mas será que não existe, dentro de você, uma voz que grita silenciosamente que algo está errado? Essa voz que você insiste em abafar não é paranoia, é a parte de você que ainda sabe distinguir verdade de ilusão. E se essa voz fosse a chave? E se a coragem de encará-la fosse a única forma de quebrar o ciclo das doces mentiras? Porque, no fundo, não são as palavras dele que sustentam a farsa. É a sua necessidade de acreditar nelas. A mente prefere o conforto da ilusão ao desconforto da perda. Mas até quando você estará disposta a pagar esse preço? Até quando o doce queima por dentro sem que você perceba que, na verdade, é veneno? Há algo enigmático na forma como ele jura que sente sua falta, quando, na verdade, sua ausência não o pesa. Essa é talvez a mentira mais sedutora. A declaração de saudade que não nasce do coração, mas da necessidade de manter você disponível. Pense bem, quando ele diz sentir sua ausência, será mesmo que fala de você, ou apenas do vazio que não suporta encarar sozinho? A saudade verdadeira pede presença, a saudade fingida pede apenas controle. E é esse controle que, pouco a pouco, começa a se disfarçar de afeto. O desejo de ser lembrada é universal, e é justamente por isso que esse artifício se torna tão perigoso. Ao ouvir que faz falta, você experimenta uma onda de alívio, como se finalmente fosse validada. Mas se olhar mais fundo, perceberá que as ações não confirmam a palavra. Ele aparece quando quer, some quando convém, retorna quando sente necessidade e ainda assim repete, como um mantra, que sua ausência o corrói. Freud dizia que as repetições são sempre pistas, não daquilo que se confessa, mas do que se esconde. Você já notou como essas declarações surgem nos momentos exatos em que pensa em se afastar? É nesses instantes de dúvida que ele reaparece, trazendo a falsa doçura como quem oferece água a alguém sedento. Mas essa água não sacia, apenas prolonga a sede. A mente se confunde porque quer acreditar, e acreditar parece mais fácil do que admitir que tudo não passa de uma estratégia. Quantas vezes você aceitou o retorno dele não por amor, mas por medo do vazio? E esse é o paradoxo. Ao mesmo tempo em que você se sente desejada, percebe que algo não se encaixa. Como pode alguém dizer que sente tanto a sua falta e ainda, assim, viver normalmente sem você? Como pode alguém repetir palavras de afeto enquanto seus gestos traçam linhas de indiferença? É nesse abismo entre discurso e realidade que a verdade se revela. Ele não sente sua falta, ele sente falta do efeito que você causa nele. As mentiras doces não são construídas apenas para enganar você. Elas também servem para que ele se engane. Ele precisa acreditar que é capaz de amar, mesmo quando seu amor não é entrega, mas posse. E você, envolvida nessa dança, acaba confundindo o reflexo com o real. O eco da palavra saudade ressoa fundo porque toca em algo que você mesma teme, a possibilidade de não ser lembrada. É aí que o jogo se fortalece, porque não é apenas ele que mente. É você que, sem perceber, também coopera com a ilusão. Então surge a pergunta inevitável: será que a saudade que ele diz sentir é sobre você, ou sobre o medo dele de perder a sensação de poder que encontra em seus olhos? Se a resposta doer, talvez seja porque ela já habita em silêncio dentro de você. Não é a ausência que ele teme, mas o vazio que se abre quando deixa de controlar a sua entrega. E até que você perceba isso, continuará acreditando que o doce é amor, quando na verdade é apenas o verniz da manipulação. Há um instante em que ele diz: "Eu só quero o seu bem." Palavras suaves, quase paternas, que deslizam na alma como se fossem a prova máxima de cuidado. Mas olhe com atenção. O que significa querer o seu bem, quando ao mesmo tempo ele te fere em silêncio?
Esse é o ponto mais perigoso da manipulação, quando o discurso de proteção serve apenas para ocultar o desejo de domínio. Freud diria que a mente humana é capaz de justificar até mesmo as próprias correntes, desde que elas brilhem como joias. A promessa de proteção é uma das mentiras mais doces, porque toca no coração do nosso medo mais profundo, o de ficar desamparada. Quando ele veste a máscara do protetor, você se sente amparada, segura, quase salva. Mas em silêncio surge a contradição. Se ele realmente se importa, por que a cada gesto, por que a cada decisão, você se sente mais pequena, mais dependente, mais impotente? O que deveria ser cuidado vira prisão, e a prisão é disfarçada de carinho. É nesse jogo que a mente começa a se perder. Você acredita estar sendo guiada, quando na verdade está sendo conduzida ao apagamento de si mesma. Cada vez que ele insiste que sabe o que é melhor para você, algo dentro de você se cala, como se a sua própria intuição fosse posta em julgamento. Não é curioso que quanto mais ele repete essa frase, mais você se distancia de si? O eu quero o seu bem transforma-se em eu quero que você seja o reflexo daquilo que me convém. E mesmo assim, você se apega à ilusão, porque admitir a farsa dói mais do que sustentar a mentira. É mais fácil acreditar que existe ali um amor cuidadoso do que encarar que o cuidado é apenas uma fachada. Essa é a perversidade da doçura. Ela se instala como anestesia. Você ouve, se acalma, confia, e só depois percebe que cada palavra foi costurada para que você não fugisse. Mas quando foi que você deixou de confiar em sua própria voz para confiar cegamente na dele? Talvez a resposta esteja nas memórias que você carrega. Talvez em algum ponto você aprendeu que amor e sacrifício são a mesma coisa, que ser cuidada exige abrir mão de si. Esse é o terreno fértil para a mentira doce florescer. Não porque ele seja um gênio da manipulação, mas porque você já traz dentro de si a vulnerabilidade que permite o enredo acontecer. A manipulação não cria do zero, ela apenas toca em feridas que já estavam abertas. E aqui, a espiral se aperta ainda mais. Será que o eu quero o seu bem dele não é, na verdade, o eu quero o meu bem disfarçado? E será que, ao aceitar isso como verdade, você não está perpetuando a sua própria entrega sem perceber? A questão que permanece é inquietante. Até que ponto você aceita ser protegida quando, na realidade, o preço dessa proteção é a perda de si mesma? Ele diz, confie em mim, como se essa fosse a senha secreta que dissolve todas as dúvidas. Mas cada vez que essas palavras ecoam, algo dentro de você se encolhe, porque a confiança verdadeira não precisa ser pedida. Ela se constrói no silêncio dos gestos consistentes. Ainda assim você cede, como se repetir esse pacto fosse a única forma de manter o laço vivo. E, no entanto, o que parece promessa de segurança pode ser, na verdade, a prova mais sutil de que há algo a esconder. Se não houvesse sombra, por que há necessidade insistente de garantir luz? Essa é talvez a mentira mais delicada, a que se apoia no desejo humano de acreditar. A mente anseia por um chão firme, por uma âncora, por um lugar de descanso. Ao ouvir confie em mim, você encontra esse abrigo, mesmo que seja feito de areia. Freud nos mostrou que muitas vezes escolhemos acreditar não no que é real, mas no que nos protege da angústia. Assim, você entrega sua confiança não porque ele a merece, mas porque você precisa desesperadamente que alguém a mereça. No entanto, observe os movimentos que se repetem. A confiança pedida se torna moeda de troca, justificativa para silêncios, desculpa para contradições. Confie em mim vira o escudo contra perguntas, o argumento final que encerra qualquer debate. Ele sabe que, ao exigir confiança, está comprando tempo para continuar o jogo. E você, sem perceber, transforma suas próprias dúvidas em culpa, como se desconfiar fosse um erro, quando na verdade é o único gesto de lucidez. E aqui nasce a contradição que corrói por dentro. Quanto mais você confia, mais sente que algo escapa. É como caminhar sobre uma ponte que balança, mas acreditar que ela é sólida apenas porque alguém jurou que sim.
O corpo, porém, percebe. O estômago se fecha, o coração acelera, a respiração falha. São os sinais do inconsciente tentando avisar que a confiança pedida é, no fundo, um disfarce para a ausência de verdade. Mas até quando você vai silenciar esses sinais? A sedução dessa mentira doce está no fato de que ela parece nobre, elevada, espiritual até. Confiar é sinônimo de amar, não é? Confiar é sinal de maturidade, de entrega. Mas e quando essa confiança se transforma em cegueira? Quando a entrega se torna submissão? Não é mais confiança, é abandono de si mesma. E o mais cruel é que, a cada vez que você cede, se afasta um pouco mais da sua própria intuição, como se sua bússola interna fosse algo a ser corrigido e não respeitado. Talvez a pergunta que ecoa agora seja esta: a quem você está entregando a sua confiança e o que recebe em troca? Porque confiar sem reciprocidade não é confiança, é ilusão. E se cada vez que ele pede para que você confie, é porque teme que você veja o que não deveria, então a confiança não é laço, é cortina. A questão é, quando você terá coragem de abrir os olhos e enxergar o que sempre esteve atrás dela? Há ainda uma mentira tão doce que chega a parecer poesia. Eu nunca vou te deixar. Ela soa como promessa de eternidade, como se fosse capaz de silenciar para sempre o medo do abandono que habita em cada coração humano. Mas se você olhar mais fundo, perceberá que a eternidade não se constrói no que é dito, mas no que é sustentado. E quando as ações dele desmentem essa jura, resta apenas a contradição entre palavra e gesto. O nunca dito com fervor pode ser apenas o disfarce de um até quando eu quiser. Essa frase toca em um ponto frágil, porque mexe com uma ferida universal. O temor de ser deixada, de ser esquecida, de não ser suficiente. Ao ouvi-la, você se entrega como quem encontra abrigo em uma casa que parece sólida. Mas essa casa pode ser feita de paredes de papel, sustentada apenas pelo sopro das palavras. Freud nos mostrou que o desejo de permanência é uma fantasia do ego, porque tudo na vida é movimento, transformação, perda. Quando alguém insiste em prometer o nunca, talvez seja porque, no fundo, sabe que já carrega dentro de si a intenção de partir. O que dói não é apenas a mentira em si, mas a doçura com que ela é servida. Você se apega a cada sílaba como quem se agarra a uma corda no meio do abismo. E, no entanto, cada vez que ele desaparece, cada vez que suas atitudes contradizem sua promessa, você se vê forçada a repetir internamente o que ouviu, como se isso pudesse adiar a dor. É nesse intervalo entre a palavra e a realidade que a manipulação se fortalece. Você mesma se encarrega de manter viva a ilusão, e não se trata apenas dele. É preciso coragem para reconhecer que muitas vezes é você quem sustenta a doce mentira por medo de encarar o vazio. A promessa de que ele nunca vai te deixar é também a sua recusa em admitir que pode caminhar sozinha. Talvez a dependência se vista de amor, talvez a necessidade se confunda com desejo. Mas no silêncio da noite, quando as frases se esgotam, algo dentro de você sabe que o nunca não existe. Existe apenas o agora, e o agora não mente. Ainda assim, há uma estranha fascinação em ouvir essa promessa, como se, mesmo sabendo da ilusão, parte de você preferisse se deixar embalar por ela, porque a doçura momentânea é mais suportável do que a realidade nua. Não é curioso como a mente humana escolhe acreditar naquilo que sabe ser falso? É como se houvesse um pacto inconsciente entre você e ele. Ele promete o impossível. E você aceita a mentira, porque precisa acreditar em algo. E aqui a espiral se fecha. Cada uma dessas doces mentiras não é apenas uma estratégia dele, mas também um espelho das suas próprias vulnerabilidades. O que nele soa como manipulação, em você se revela como desejo de ser amada a qualquer custo. A questão, portanto, não é apenas se ele mente, mas porque você precisa acreditar. Porque talvez o verdadeiro veneno não esteja nas palavras que ele pronuncia, mas no silêncio que você insiste em manter diante do que já sabe. No fundo, você já percebeu que as mentiras doces não foram apenas frases soltas, mas peças cuidadosamente lançadas em um tabuleiro invisível. Cada palavra, cada gesto, cada silêncio
Foi um convite a acreditar em algo que, de alguma forma, você sempre soube não existir. E ainda assim, você acreditou. Não por fraqueza, mas porque acreditar parecia mais suportável do que encarar o vazio cru. O doce, afinal, sempre chega antes do amargo. Mas agora, ao ouvir o que não era dito, algo dentro de você desperta. A percepção de que a verdade não está no que ele promete, mas no que seu corpo e sua alma já denunciam em silêncio. E é nesse instante que tudo se entrelaça. A saudade fingida, o falso cuidado, a proteção que aprisiona, a confiança pedida e a promessa de eternidade. Cada mentira doce é como um espelho partido refletindo não apenas o jogo dele, mas também as sombras que você carrega. Porque, no fundo, não se trata apenas do que ele faz, mas do que você permite, do que você silencia, do que você prefere não ver. A revelação não é sobre ele, é sobre você. E é por isso que dói, porque a ferida exposta nunca esteve fora, sempre esteve dentro. A jornada até aqui não foi sobre decifrar um homem, mas sobre decifrar a si mesma. As máscaras dele apenas revelaram as suas próprias máscaras. O que você chama de mentira doce pode ter sido, até agora, o alimento de um medo mais profundo, o medo de não ser suficiente, o medo de ser deixada, o medo de caminhar sozinha. Mas e se cada uma dessas mentiras fosse, na verdade, um chamado à sua força? E se a dor fosse apenas o eco de uma liberdade que você ainda não ousou viver? Não existe veneno mais perigoso do que aquele que vem revestido de mel, mas também não existe despertar mais poderoso do que reconhecer o doce pelo que ele realmente é. E talvez a mensagem que ecoa agora seja simples e, ao mesmo tempo, devastadora. Você não precisa mais acreditar. Você pode olhar para cada frase que antes te prendia e transformá-la em degrau. O que era corrente se torna impulso. O que era prisão se torna chave. Porque a verdade liberta não quando chega de fora, mas quando é reconhecida dentro. Se estas palavras tocaram algo em você, não guarde apenas para si. Deixe que outras também enxerguem o que talvez ainda não consigam nomear. Curta, comente, compartilhe e se inscreva, não como um gesto automático, mas como quem decide participar de uma transformação coletiva. Porque quando uma mentira doce é desmascarada, ela deixa de ser veneno e se torna revelação. E talvez esse seja o seu momento, não apenas de assistir, mas de despertar.